Os convido a abrirem suas Bíblias comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13. Nós estamos aí naquela sequência de parábolas que Jesus ensina no capítulo de número 13 do Evangelho de Mateus. Na semana passada, nós fomos até o versículo de número 23, onde o Senhor Jesus nos fala acerca da parábola do semeador, que é um texto bastante conhecido, embora às vezes nós acabamos dando ênfases um tanto quanto equivocadas naquela passagem. O texto que nós vamos meditar hoje, irmãos, é capítulo 13, do verso 24 até o versículo de número 43. Essa é a nossa passagem. E como nós estamos numa série de textos que falam a respeito do reino dos céus, nós vamos abordar vários aspectos do reino, não só nesse sermão de hoje, mas em textos posteriores. Até o final do capítulo 13, você vai poder perceber que em grande parte das parábolas, se não em quase todas elas, o Senhor Jesus, quando fala a respeito da parábola do reino, fala a respeito de parábolas, ele diz que o reino de Deus é semelhante a. Então, ele dá ali algumas ilustrações e faz algumas comparações com o reino de Deus. Então, convido os irmãos a acompanhar a leitura da passagem comigo, capítulo 13 de Mateus, a partir do versículo 24 até o verso de número 43. Diz assim a passagem, irmãos. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem tomou e plantou no seu campo, o qual, na verdade, é a menor de todas as sementes e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então
os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar, irmãos. Pedir a Deus que nos abençoe e nos dê entendimento da sua palavra. Oremos. Pai bendito, Deus amado, nós rendemos graças a Ti, louvamos ao Senhor pelo seu cuidado conosco, ó Deus, e agradecemos ao Senhor por este momento em que agora nós temos a oportunidade de meditar na palavra do Senhor, nas verdades reveladas no texto das Sagradas Escrituras. Oramos, ó Deus, para que apesar de nós, da nossa própria capacidade de entendimento, o Senhor nos leve ao conhecimento da verdade, que pela verdade, ó Deus, nós sejamos impactados e transformados. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa aplicar essa palavra no nosso coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós temos diante de nós, como mencionamos, ele é a sequência de uma série de parábolas. O texto em si, ele se segue. Talvez nós pudéssemos, como mencionei na semana passada, ler o capítulo como um todo, como um bloco só, que vai até o versículo 53. Versículo 53 encerraria ali essa sessão de parábolas que nós temos no capítulo de número 13. E essa sessão de parábolas, ela se segue àquele momento de grande hostilidade a Jesus. Nós podemos perceber aqui que há, então, certa relação entre a parábola ou as parábolas que Jesus agora ensina e a hostilidade dos homens ao evangelho pregado por Cristo e também pelos apóstolos. Ao passo que a primeira parábola na qual nós meditamos fala justamente a respeito daqueles que, tendo ouvido a palavra do Senhor, a rejeitam. Isso por vários motivos, como nós podemos considerar no texto anterior. Mas quando nós olhamos para esta passagem em si, nós podemos perceber aqui que o texto ele nos traz uma parábola muito semelhante à parábola que nós encontramos anteriormente, que é acerca da parábola do semeador. A parábola em questão, a parábola que nós lemos a princípio, é a parábola do joio. E ambos os textos eles trazem aqui uma linguagem rural, uma linguagem que podemos dizer que o seu primeiro leitor entenderia com muito mais facilidade do que nós mesmos, por conta do contexto no qual eles viviam. Embora, é claro, como nós vimos na semana passada, Jesus ensinava por parábolas para que aqueles que ouvissem não chegassem assim ao entendimento acerca das coisas que Jesus estava ensinando, porque esses no seu coração já haviam rejeitado a verdade. Os discípulos a quem a verdade estava sendo revelada por meio da exposição ou por meio da explicação da parábola, estavam sendo alvos da graça de Deus e da explicação da parábola por Jesus Cristo, porque esses continuavam com Jesus e buscavam saber dele o significado daquelas coisas que Jesus estava ensinando. Mas Jesus está ensinando aqui algo que, como nós podemos ver, tem relação, mais uma vez, com o reino de Deus. E Jesus está ensinando aqui, não a respeito de agricultura. Você talvez já tenha ouvido alguém dizer que a Bíblia nos ensina sobre tudo. Nos ensina sobre como comer melhor, nos ensina sobre como nós devemos nos vestir e coisas do gênero. Mas entendo que essa é uma perspectiva equivocada a respeito de como nós devemos considerar o texto das Escrituras. Esse não é o propósito. Estava lendo um livro há pouco tempo, um livro que se chama Imperativo Confessional, e naquele livro o autor chamado Carl Trueman, ele diz que, considerando o contexto nos Estados Unidos, mas isso não é diferente no contexto no qual nós vivemos, ele fala a respeito do pragmatismo, como um meio pelo qual as igrejas têm se valido para poder encher os seus bancos ou até mesmo para poder comercializar a fé.
E aí ele cita o exemplo de um livro que falava a respeito de uma determinada dieta que se havia extraído das Escrituras, dizendo que nos Estados Unidos esse livro havia sido vendido igual água. É claro que isso não é muito diferente daquilo que a gente tem vivido no contexto do evangelicalismo brasileiro hoje. Nós não estamos muito distantes disso, até porque, como é comum em quase tudo, nós acabamos importando muita coisa daquilo que é feito nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas em outras partes do mundo. Mas essa não é a maneira correta de olhar para o texto. Nós precisamos entender o que, de fato, Jesus está ensinando aqui. Lembra que no texto anterior eu comecei dizendo que Jesus estava ali agora, no barco, à medida em que a multidão à beira da praia o ouvia, ele estava numa postura de mestre e ele agora vai ensinar, mostrando que essa era a sua grande tarefa, aquilo com o qual ele mais se atarefou de fato. E aquilo que Jesus ensina, aquilo que Jesus conta agora a essa multidão que está ao seu redor, tem a ver com o reino de Deus. As parábolas, em grande parte, na sua maioria, elas trazem verdades que diz respeitam ao reino de Deus. E grande parte dessas parábolas, elas têm conotações escatológicas, ou seja, elas apontam para o futuro. Às vezes elas falam de realidades presentes, mas elas falam de coisas que também vão se dar no futuro. Essa é uma boa dica para nós olharmos para as parábolas e as interpretarmos de maneira correta. Jesus, então, fala aqui a respeito do reino de Deus. E no primeiro versículo, logo no versículo 24, quando ele diz assim, outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. A linguagem do texto, ela mostra aqui que o que Jesus está afirmando em relação ao reino de Deus é que este reino já é um reino presente. Entenda que os judeus, no contexto do primeiro século, eles tinham uma ansiedade muito grande pela vinda e a manifestação do reino de Deus, até por conta de uma perspectiva política que eles tinham acerca do reino de Deus e o interesse político que eles tinham acerca destas coisas. Portanto, eles aguardavam com certa ansiedade essa vinda do reino. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que esse reino que os judeus aguardavam, bem como seus próprios discípulos, ele já era ali um reino presente. Era uma realidade presente, não apenas algo futuro, não apenas que diz respeito a algo futuro, mas uma realidade presente da qual aquela multidão que ouvia Jesus já participava. É claro que se nós considerarmos o final do texto, o que nós vamos perceber é que esse reino do qual Jesus fala, ainda que seja presente, ele tem aspectos futuros. Nessa passagem, nós podemos considerar aquilo que alguns teólogos vão chamar de já e ainda não, como sendo algo que diz respeito à realidade do reino na vida da igreja. Portanto, no que diz respeito ao reino de Deus, nós podemos dizer, nós já desfrutamos da realidade do reino. O reino de Deus já é presente, assim como era presente no contexto do primeiro século, no momento em que Jesus está ensinando aquelas parábolas. Mas existem realidades futuras para as quais aqueles homens, bem como a igreja hoje, obviamente, deve se atentar. Há coisas das quais nós já desfrutamos, mas há coisas que nós ainda aguardamos. Nós podemos, irmãos, mencionar algumas delas. Como crentes em Cristo Jesus, que confessam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, nós podemos dizer, nós já somos salvos, nós já tivemos o pecado perdoado, nós já fomos remidos pelo sangue do Cordeiro, nós já fomos resgatados pelo sacrifício vicário de Cristo Jesus, nós já desfrutamos da salvação que Cristo providenciou na cruz do Calvário.
mas, em certo sentido, nós aguardamos a realização plena dessas coisas no último dia. É por isso que nós podemos dizer, nós já somos salvos, mas ainda não. Nós já somos salvos, mas ainda não plenamente. É por isso que nós, sendo salvos, ou estando salvos, nós aguardamos a plenitude dessas coisas na volta de Cristo Jesus. Nós vamos poder perceber aspectos disto no decorrer dessa passagem, como aspectos essenciais para o encorajamento do crente na vida cristã. Mas olhe como a passagem é interessante quando ela começa a descrever aqui esses aspectos do reino. É claro que nós devemos sempre tomar cuidado quando nós vamos interpretar parábolas, até porque, quando nós falamos a respeito da parábola do joio, nós precisamos entender que o próprio Jesus explica essa parábola posteriormente. A explicação exata da parábola nós temos no próprio texto das Escrituras. Mas há alguns aspectos interessantes que nós podemos considerar nesse texto, quando nós olhamos para o versículo de número 24, e o texto nos diz que o homem que semeou boa semente no campo. Nós podemos trazer aqui uma questão que o próprio texto, na explicação da parábola, vai explicar para nós quando ele considera o que seria ou quem seria essa boa semente. Lembra que no texto da parábola do semeador, nós mencionamos que não poderíamos dizer, com relação àquela passagem, quem é o semeador. Embora a lição que a gente possa tirar daquele texto de modo geral, pensando inclusive no aspecto do trabalho missionário e no que diz respeito àqueles que se atarefam a evangelizar, a discipular, é que mesmo que alguns rejeitem o evangelho, nós temos a certeza de que a palavra de Deus vai produzir os seus frutos, ela vai frutificar. Mas nós podemos considerar que naquela passagem a semente ela é o próprio evangelho. Diferente da passagem da parábola do semeador, quando nós olhamos para o texto da parábola do joio, a boa semente aqui, ela não diz respeito a uma mensagem, ela não diz respeito ao evangelho ou até mesmo ao texto anterior, mas ela se refere aqui a pessoas, ou de maneira mais específica, nós podemos dizer, ela se refere aqui aos crentes, aqueles que hão de passar por adversidades e que haverão de suportar dificuldades até o dia em que o Senhor Jesus vier. E aí o texto nos mostra, nos versos 25 e 26, que enquanto esses, ou seja, o texto vai dizer, verso 25, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Aqui algumas pessoas talvez dissessem assim, olha, o texto está falando sobre a displicência dos crentes no que diz respeito à vigilância contra a obra de Satanás. Mas, na verdade, a passagem nos fala a respeito de como o inimigo a que o texto se refere é furtivo, é astuto, ele faz o seu trabalho de maneira astuta. E a passagem nos mostra, então, que ele vem e planta o joio. Aqueles que estão familiarizados com a agricultura, e os comentaristas vão dizer isso, mostram que o joio e o trigo, enquanto ainda sementes, são muito difíceis de distinguir. É quase impossível. Portanto, num monte de sementes de joio e trigo, você não pode distinguir quem é quem ali. Mas o texto vai mostrar, então, que, à medida em que essas sementes começam a brotar e dar os seus frutos, elas passam a ser facilmente distinguidas ou identificadas. Mas a questão é que, como elas crescem juntas, o texto vai dizer que as raízes se entrelaçam. Portanto, se você arrancar o joio, você arranca o trigo. Se você arrancar o trigo,
você arranca o joio. É por isso que o texto vai mostrar que quando os homens vão até o dono daquela seara e vão dizer assim, olha, nós podemos ir lá e arrancar o joio, ele vai dizer, não, agora não é o momento. Mas vai haver um momento para isso, e o momento para isso será o momento da ceifa. E aí nós podemos entender, e o texto vai nos mostrar isso, que quando a passagem nos fala aqui a respeito da ceifa, ela está falando a respeito do último dia, do dia de juízo final, do dia de julgamento, onde os ímpios serão distinguidos dos justos, onde os ímpios serão julgados e condenados, e onde os santos serão remidos e serão exaltados. Mas é interessante considerar que o texto nos mostra, a partir dessa perspectiva escatológica, ou seja, com uma visão que aponta para o futuro. E, irmãos, prestem bastante atenção nisso. Isso é extremamente importante para a nossa edificação e para a maneira com que nós vamos enfrentar e encarar as adversidades. É que a passagem nos mostra que o reino de Deus, embora ele esteja presente no mundo, ele, estando presente, ele pode estar presente sem extirpar toda a oposição. É isso que o texto vai nos mostrar quando diz que, tendo vindo o homem semeado o trigo, e depois o inimigo semeado o joio, e depois o homem diz que o joio vai ser retirado no último dia, ou no dia da ceifa. Ele está mostrando aqui que o reino de Deus ele pode estar presente sem que necessariamente o mal tenha sido extirpado. É por isso que nós podemos entender que não há incoerência a partir daquilo que as Escrituras nos ensinam com a realidade do reino de Deus, ou da presença do reino de Deus, e com a presença do mal no mundo. Até que Cristo venha, irmãos, nós teremos de lidar com a oposição. Nós teremos de enfrentar as dificuldades, nós teremos de enfrentar a hostilidade do mundo em relação à fé que nós temos e ao evangelho que nós recebemos como verdade e que nós pregamos. Até o dia em que Jesus voltar, como crentes em Cristo Jesus, nós vamos lidar com a oposição. É por isso que nós não podemos nos enganar no que diz respeito à realidade da presença do reino no tempo presente. O reino de Deus já está presente. O Senhor Jesus inaugurou o reino, ou a era messiânica. Mas isso não significa que com a inauguração do reino messiânico, os problemas dos crentes iriam acabar. Mas o que o Senhor Jesus está nos mostrando é que até o último dia, o dia em que Cristo voltar, a igreja de Cristo Jesus e os crentes haveriam de enfrentar oposição e haveriam de enfrentar hostilidade. É por isso que nós precisamos entender que, como boa semente, o texto se refere aqui a crentes, mas nos mostra que, como crentes, nós teremos de lidar com aqueles que são sementes más, ou seja, com aqueles que diretamente fazem oposição ao Evangelho e perseguem a Igreja de Cristo, e que, por sua vez, promovem, assim, o pecado, ou até mesmo os meios pelos quais a Igreja sofre hostilidade e oposição. A passagem ainda continua, irmãos, e agora, a partir dos versos 31 até o verso de número 33, fazendo aqui uma referência a duas parábolas que elas trazem princípios muito semelhantes. Quando o texto fala a respeito da parábola do grão de mostarda e quando o texto fala a respeito da parábola do fermento, nós podemos dizer que essas duas parábolas elas falam a respeito de uma mesma coisa. Elas falam a respeito de uma mesma realidade. E é interessante considerar isso, porque o foco do texto não é necessariamente falar a respeito do tamanho do reino de Deus. Olha, o reino de Deus é muito grande.
Até porque, quando nós consideramos a primeira parábola, nós podemos perceber que a semente ou a árvore a que o texto se vale para poder se referir ao reino de Deus, ela não era uma árvore muito grande. Mas o texto vai nos mostrar aqui que a intenção do texto é contrastar aquilo que nós poderíamos considerar ali um início aparentemente irrelevante, um início aparentemente imperceptível, mas com a realidade futura do reino de Deus. A árvore já madura contrasta com a pequena semente, que, embora inicialmente insignificante, culmina em uma árvore capaz de abrigar debaixo de seus galhos as aves. O ponto aqui visa apresentar a conexão básica entre os pequenos começos acontecendo sob seu ministério, ou seja, sobre o ministério de Cristo, e o reino em sua glória futura. Isso aqui é interessante porque tem uma aplicação muito importante para nós como crentes e, óbvio, para aqueles cristãos do primeiro século que, andando com Jesus, estavam sofrendo hostilidade. Sempre me vem à mente agora o próprio exemplo de João Batista, que, estando preso e tendo pregado o evangelho de Cristo Jesus, mandou perguntar se Jesus era mesmo aquele que haveria de vir ou se eles deviam esperar outro. Porque, tendo pregado e anunciado o reino de Deus, estava sofrendo ali a perseguição. Talvez João estivesse com uma perspectiva ou uma ansiedade em relação ao reino de Deus que o ministério de Jesus naquele momento não estava satisfazendo. Da mesma forma, irmão, nosso coração se inquieta com a vida quando nós começamos a passar por adversidades e problemas. Nós achamos que aquilo que vivemos como igreja é insuficiente, nós precisamos de algo mais. Nós sempre queremos algo maior, nós sempre queremos algo melhor, algo de certa grandiosidade. Mas perceba que o texto fala de algo que vai culminar em glória, não no tempo presente, mas na segunda vinda de Cristo Jesus. Portanto, o que a passagem nos mostra é que, embora às vezes nosso coração esteja insatisfeito ou inquieto com aquilo que é aparentemente um pequeno começo, nossa perspectiva deve estar voltada para a glória futura do reino de Deus, da qual a igreja de Cristo Jesus vai participar. E é claro, irmãos, quando penso nisso, não só considerando as adversidades que, como crentes, nós passamos, isso me impacta, obviamente, mas me impacta pensar nisso daqui também como pastor. E me impacta pensar como que, às vezes, pastores, líderes de igreja, estão, às vezes, insatisfeitos com o trabalho e começam a se valer de meios escusos para obter resultados que não são dignos, porque não estão satisfeitos com aquilo que Deus lhes confiou. A perspectiva do crente em Cristo Jesus, ela deve estar, portanto, na glória futura do reino de Deus. Não desconsiderando o fato de que o reino já é uma realidade presente e da qual nós já desfrutamos. Nós já fazemos parte desse reino. Mas a nossa expectativa, ela é na consumação em glória desse reino na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Próximo ponto, irmãos, a partir agora do versículo de número 34, o texto faz aqui uma espécie de quebra, uma pausa, se nós podemos dizer assim, na sequência de parábolas que o Senhor Jesus está contando. O evangelista, nesse texto, ele começa a mostrar aqui o motivo pelo qual Jesus estava ensinando essa multidão por parábolas. E segundo o texto, as parábolas de Jesus nessa passagem, elas eram o cumprimento das profecias no Antigo Testamento. O texto em si, no versículo 35, não é necessariamente a citação de um profeta do texto do Antigo Testamento,
mas é a citação do texto do Salmo 78, que é o salmo que nós lemos aqui no início do culto. Em outros momentos, inclusive no próprio Evangelho de Mateus, a palavra nos ensina que até mesmo os salmos eles tinham conotação profética. E nós podemos perceber isso, por exemplo, quando consideramos o Salmo 2, que fala a respeito do Filho como sendo o verdadeiro Rei, fazendo ali uma referência a Cristo Jesus, aquele a quem foi confiado de fato o reino de Deus e a quem as nações seriam dadas por herança. Salmo profético, portanto, uma profecia não registrada nos profetas no Antigo Testamento, mas no livro dos Salmos. E agora, no versículo de número 35, quando o texto faz aqui uma referência ao verso 2 do Salmo de número 78, Salmo de Asaf, o texto nos diz aqui que aquele salmo ele tinha conotações messiânicas ou conotações proféticas, porque falavam a respeito de uma realidade futura. O que é interessante nós considerarmos acerca daquela passagem é que no Salmo de número 78, Asaf ele vai contar a história de Israel. E basicamente ele narra ali a história da redenção no Antigo Testamento e como Deus foi gracioso em livrar o povo do cativeiro egípcio. Os eventos que Asaf narra no texto do Salmo são eventos que justapõem a persistente rebelião do povo de Israel, sendo o resultado um vívido retrato da justiça e da misericórdia de Deus e da obstinada e da necessidade e do privilégio do povo de Deus. Se nós olharmos para aquele texto, nós poderemos perceber, então, como que Deus se manifestou na história do Antigo Testamento de modo gracioso, revelando assim a própria condição do povo no Antigo Testamento de pecado, bem como as suas necessidades espirituais, o seu próprio pecado e também o privilégio daquele povo. Agora, é interessante que o texto no Salmo 78, o salmista, ele diz que iria narrar aqueles relatos feitos no período do Antigo Testamento, quando o Senhor liberta o povo de Israel. Ele diz que narraria aqueles feitos através de parábolas. Narraria ali os atos redentivos de Deus através de parábolas. Da mesma forma, quando o texto encontra o seu cumprimento no Evangelho, no capítulo de número 13, nós podemos ver que é exatamente isso que o Senhor Jesus faz. O Senhor Jesus está aqui através dos milagres, dos seus ensinamentos, através da sua morte e até mesmo através da sua ressurreição, revelando e anunciando os louváveis feitos de redenção realizados por Deus na história. Não apenas na história do Antigo Testamento, mas o cumprimento daquelas profecias no seu próprio ministério. Portanto, quando o evangelista cita aqui o texto do Salmo, ele está mostrando que no ministério de Jesus, aquilo que é revelado aqui, aquelas verdades que outrora eram ocultas, mas que agora estavam sendo reveladas, diz respeito à obra de redenção realizada pelo próprio Cristo Jesus. Isso era o que agora estava sendo revelado ao povo através dos milagres, através dos ensinamentos e através das parábolas contadas e ensinadas por Cristo Jesus. Nesse sentido, portanto, o texto do Antigo Testamento encontra o seu cumprimento e testifica a respeito de Cristo como sendo o Messias que haveria para libertar o seu povo de uma escravidão espiritual e também do pecado. Nós chegamos então, irmãos, no capítulo ou no versículo de número 36, onde a passagem agora ela vai trazer aqui para nós a explicação daquela primeira parábola. Parábola que fala a respeito do joio.
Esse texto ele vai nos mostrar a iniciativa dos discípulos em pedirem a explicação. Eles ainda precisam de explicação, ainda não entenderam o ensinamento de Jesus. E eles persistem, então vão até Jesus para receberem a explicação do ensinamento e da palavra de Jesus. Verso 36 até o versículo de número 39 vai descrever ali quem são os personagens que Jesus havia anunciado. Ele vai dizer que o homem é uma referência ao próprio Cristo, o inimigo é Satanás. E aí depois, nos versos 40 até o verso 42, o texto nos mostra aqui a descrição dos fatos, ou a descrição da ação. Verso 36 até o 39, a descrição dos personagens. Mas do verso 40 ao 42, a descrição da ação. E o texto nos remete aqui, portanto, à realidade da segunda vinda de Cristo Jesus. E a passagem nos mostra como será, então, aquele dia. Como será o dia da vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus que veio, certa vez, como servo humilde e sofredor, assim como o texto diz. Agora, de acordo com o texto, ele virá não mais como um servo sofredor, mas como um justo juiz que irá julgar a todos os homens, segundo a palavra de Deus, segundo as obras de cada um. Virá agora não humilhado, mas exaltado e revestido de glória. Não mais como um advogado dos homens, mas como um juiz, para sentenciar e dar a sentença final aos homens. E a passagem, então, vai descrever esse dia como sendo um dia em que os inimigos do reino de Deus, aqueles que são descritos na passagem como o joio, serão, então, lançados no fogo ardente. A passagem no versículo 41 diz assim: mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa é a realidade que espera aqueles que praticam iniquidade, segundo o texto. Essa é a realidade que aguarda aqueles que se opõem ao Evangelho e ao próprio Cristo Jesus. Essa é a realidade que está reservada para os inimigos do reino de Deus. Mas a passagem nos mostra qual é a realidade reservada, portanto, para aqueles que foram remidos e resgatados pelo sangue do Cordeiro. E a passagem então nos diz, no verso 43, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os justos ou os justificados, aqueles que recebem a justiça de Cristo, a semelhança do seu Senhor, que foi exaltado e glorificado, serão também exaltados e glorificados no último dia. Portanto, irmãos, o texto ele traz sim uma característica e uma exortação que nos conduz a uma apreensão, pois de fato nós devemos considerar a nossa postura diante do Evangelho, entendendo a realidade terrível que está reservada àqueles que rejeitam e se opõem ao reino de Deus e que são hostis à igreja de Cristo Jesus. Mas o texto também nos mostra que em Cristo nós podemos esperar com boa expectativa. O texto nos mostra que em Cristo há a certeza de uma exaltação, de uma glorificação final que está garantida para nós através de seu próprio sacrifício e através da sua obra redentiva. Como crentes em Cristo Jesus, ainda que nós tenhamos de passar por adversidades, e de fato nós passaremos, mencionamos isso, na certeza de que ainda que o reino de Deus esteja presente, ele está. Isso não significa que a oposição não vai fazer parte da realidade da vida humana. Muito pelo contrário, nós haveremos de enfrentar dificuldades.
mas nós devemos considerar a realidade da glória futura do reino de Deus que está reservada para os crentes em Cristo Jesus. Nós que hoje caminhamos como os hebreus no deserto, enfrentando as dificuldades dessa nossa trajetória, seremos naquele dia, quando alcançarmos a terra prometida ou a Jerusalém celestial, glorificados, à semelhança do nosso Senhor. E à semelhança do nosso Senhor, seremos exaltados. E à semelhança do nosso Senhor, teremos os nossos sofrimentos e dores findados. Graças a Deus por isso.